Washington Menezes. Carlos, ontem perguntei o relógio, o que o relógio tinha para ser diver, mas eu queria saber fisicamente, você respondeu a norma. Então, ele tem que seguir a norma. Para ele ganhar o selo de diver, ele tem que seguir toda a norma 6425. Externamente, assim, a grosso modo, alguns detalhes, a grosso modo, que a gente tem que ter dentro de um relógio diver, tá? Deixa eu pegar vou escolher um relógio diver aqui para tentar mostrar para você alguns detalhes, tá? Que o relógio diver tem que ter. Vamos pegar aqui, vou pegar o Mako aqui. O Mako aqui é um relógio bom para você mexer, muito fácil de mexer. Então, primeiramente, tá? Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu tentar virar a câmera. Prontinho, vamos virar a câmera aqui. Olha só. Vamos tentar mostrar então. Quanto ao relógio diver, a primeira coisa que chama a atenção no relógio diver é justamente esse bezel. Esse bezel aqui que marca o tempo, tá? Mas para que serve esse bezel dentro do mergulho? Esse bezel é justamente para você marcar o tempo de mergulho. Então, se você prestar atenção, tem alguns relógios, tá? Como o próprio relógio, o Pepsi, né? O relógio Pepsi, como o Tuna aqui, olha, você pode notar que tem alguns que ele tem uma marcação até 20 minutos, outro até 15 minutos, mas a grande maioria até 20 minutos. E por que tem essa marcação, tá? Outros não tem, tá? Por quê? Porque um tanque de ar para mergulho, ele tem aproximadamente uma capacidade de 15 a 20 minutos de autonomia para você fazer mergulho. Então, ele serve justamente para que você marque o tempo que você tem de mergulho. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar esse ponto zero aqui na posição onde o ponteiro está, ponteiro diminuto, certo? Daqui você vai poder perceber que você vai ter 15 minutos para poder subir novamente, tá, para a superfície, senão você vai poder ficar sem ar e pode acabar sendo fatal. Então, é justamente para isso que serve esse bezel, para marcar o tempo. Por que é que eles fazem isso? Porque conforme o tempo vai passando no fundo do mar, a quantidade de oxigênio que você vai recebendo lá no fundo vai fazer com que o seu cérebro não trabalhe direito. Então, se você falar assim, não, eu mergulhei às 6h40, né? Então eu vou ter que subir às 6h55. Você não consegue mais fazer contas lá embaixo, porque o ar acaba ficando o cérebro acaba não tendo tanto oxigênio, então isso acaba gerando uma falha de cálculo, alguma coisa nesse sentido. Então, isso ajuda muito, porque a pessoa não precisa ficar pensando demais. A segunda detalhe desse bezel, ele tem que ser unidirecional, ele só pode rodar no sentido anti-horário para evitar que esse bezel acabe rodando para cá, certo? E se, por exemplo, você mergulhou e você estava com meio-dia, vamos colocar aqui, ó, você estava às 7h35, você mergulhou, só que você rodou o bezel e ele foi para 40 aqui, o que é que isso, foi de 30 para 35, o que é que isso vai gerar? Na hora que você olhar e falar assim, puxa vida, eu vou poder subir às 7h50, mas na verdade você deveria ter subido às 7h45. Você perdeu 5 minutos e esses 5 minutos podem ser fatais. Então, por isso mesmo, o bezel ele tem que ser rotativo somente para o lado anti-horário. Então, existe a possibilidade de você subir antes do tempo, porém, depois do tempo ficaria um pouquinho mais difícil de você subir. Por quê? Porque o seu bezel não conseguiria voltar para trás. Ok? Então, isso aí são 2 detalhes que um relógio diver tem que ter. Outro fato que ele tem que ter uma resistência para 200 metros, tá? Acima de 200 metros, ele tem que ter, inclusive, válvula de hélio ou ser vedado para hélio, tá? No caso dos relógios secos, eles são vedados para hélio, então não entra hélio dentro do relógio seco. Então, já os relógios Oriente de 300 metros, como o Poseidon, tem uma válvula de hélio. Para que serve a válvula de hélio? A válvula de hélio serve justamente para mergulhos profundos, onde as pessoas utilizam a câmera hiperbárica. A câmera hiperbárica é uma câmara, né, onde a pessoa entra para acostumar com a pressão. Tá? Então, é utilizado o gás hélio, que é o gás mais fino, para que a pessoa consiga respirar, tá? Sobre uma pressão mais forte. Então, quer dizer, o peso vai estar maior, então vai estar apertando você. Então, os vasos também vão fechar um pouco mais. Então, precisa-se de um gás hélio para você poder
para você poder respirar com mais facilidade lá no fundo do mar, sob pressão. Então, por isso que você precisa entrar numa câmera hiperbárica, tá? E existe um outro problema também, quando você vai mergulhar ou vai subir, você também não pode fazer isso de uma maneira muito rápida, que isso pode criar bolhas dentro da corrente sanguínea e isso pode levar você à morte. Então tem um monte de série de coisas aí que isso eu não vou poder saber explicar porque eu não sou mergulhador, tá? Outro detalhe interessante que todo relógio diver tem que ter uma coroa rosqueada e um fundo rosqueado para suportar a pressão, tá? Outro detalhe, ele tem que ser totalmente em aço inox, tá? Tanto a caixa como a pulseira tem que ser totalmente em aço inox, para evitar corrosão, tá? Evitar corrosão, principalmente do sal. Então, no caso, o aço inox é mais resistente, no caso de corrosão a sal, ele é mais resistente que outros materiais. Então, ele tem que ser totalmente em aço inox. O lumen dele, tá? A luminosidade dos pontos que tem aqui dentro do mostrador também tem que ser, eles medem a luminosidade do lumen. Por que eles medem a luminosidade do lumen? Porque eles analisam que a pessoa em ambiente escuro, numa distância mais ou menos de 30 centímetros, ela tem que conseguir visualizar o relógio mesmo no escuro. Então isso é muito essencial que o lumen funcione por no mínimo 20 minutos. Tá? Com o lumen, depois de 20 minutos no escuro, ele tem que ter uma luminosidade X lá, que eu não sei qual que é, tá? Para que o relógio ganhe também o patamar de diver. Tá? Agora, quando você pega um relógio no estilo, por exemplo, do F49, do 469 SS068, por exemplo, tá? Ele tem o estilo de diver, tá? Ele tem é um relógio que tem um estilo diver. Porém, ele não é caracterizado diver, apesar dele ter lumen, apesar dele ter um bezel rotativo, apesar dele ter um fundo rosqueado, a caixa de aço, pulseira de aço, mas ele não ganha diver. Por quê? Porque existem alguns detalhes que ele não consegue atingir dentro da especificação do ISO 6425. Tá? Por exemplo, esse não tem coroa rosqueada, às vezes o lumen dele não chega a ter essa precisão que precisa ter, então tudo isso vai ser somado e no final você pode ser desclassificado, você pode não ser um relógio diver. Então isso aí vale tanto para o 64, para esse reloginho aqui, o 469 SS068, como também para o Seiko 5 Sports, também a mesma situação, tá? Agora, para saber todos os detalhes de um relógio diver, você tem que baixar o ISO 6425 para visualizar todos os detalhes que o relógio diver tem que cumprir para então ser considerado diver. Então, essa aí é uma das premissas para você conseguir um relógio diver de verdade. Beleza? E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações desse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda. Tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.